Preciso te informar que Jonathan Calleri pode sim voltar. É grande a chance do artilheiro argentino do São Paulo retornar ao time no jogo contra o Talheres de Córdoba, né? Que é um jogo importante pela Libertadores na semana que vem. Vale a liderança. Morumbi vai estar lotado. São Paulo já está classificado na Copa do Brasil, né? Tem o brasileiro que vai retomar e a Libertadores já tem a classificação. Só que agora esse confronto direto com o Talheres vale para o São Paulo a primeira colocação do grupo, que é muito melhor para você ter vantagem na fase final, aquela coisa toda, né? Então o São Paulo quer garantir essa primeira colocação, então por isso o Calleri pode ser um reforço. O Calleri que teve aquela lesão muscular, né, no jogo contra o Cobressal, ele foi dar foi uma jogada besta, né, no meio do campo ali, que ele nem precisava estar ali, fez um esforço e aí acabou tendo uma lesão muscular. O tratamento do Refis passou do DM para parte física, a parte física foi até um pouco mais rápida do que se imaginou. O Calleri já está treinando com os companheiros desde anteontem, né? Véspera ali do jogo contra a equipe do Pará, né? A equipe do Águia de Marabá, né? Na classificação da Copa do Brasil. E o Calleri já está apto. A questão toda vale a pena trazer o Calleri para o jogo e de repente poder esperar um pouquinho mais e aí ter o jogador 100% de repente na retomada do Campeonato Brasileiro? Essa é uma questão que está sendo analisada. E aí fica muito o que aconteceu com o Lucas, por exemplo, que teve a lesão muscular, mas a lesão muscular do Lucas foi um pouco mais séria do que a do Calleri, né? Ele esperou, ele poderia ter voltado naquele jogo contra o Fluminense, aquele jogo lá da treta que foi com o Luciano, com o Diniz, mas aí se esperou mais um pouco e aí ele retornou depois contra exatamente na Libertadores da América. Então assim, fica essa dúvida, mas a tendência pelo jogo importante, pela importância do Calleri, o André Silva ainda está um pouco meio roda presa, né? Ainda não está se sentindo à vontade. Por exemplo, contra o Águia de Marabá perdeu alguns gols feitos, tudo bem, mérito do goleiro também em um dos lances. A volta do Calleri seria muito importante pelo jogador que ele é, pela liderança, enfim, pelo que ele significa ali pelo São Paulo, né? Pro São Paulo no caso, né? Então assim, existe essa possibilidade, vai ser avaliada essa semana e a semana do jogo também. Então a tendência é que o Calleri volte, mas tem que ser uma volta controlada com segurança, para que o jogador não volte a ter lesões. E isso, o departamento médico, junto com a comissão técnica do Zubeldia, a fisiologia, a preparação física, agora existe um trabalho que está mais em conjunto em relação à volta de jogadores. Mas a tendência é que o Calleri volte sim nesse jogo da Libertadores. Certo? Ô Jameli, pelo que você conhece do São Paulo e pelo andar da carruagem, o São Paulo está encaminhando uma boa classificação na Libertadores. Você acha que esse pode ser o ano do São Paulo na Libertadores? Eu acho que sim, cara. Primeiro, um destaque que o Précio salientou aí, a torcida do São Paulo, impressionante, cara. Impressionante. 40 mil pessoas, 9h30 da noite, contra um time que já estava meio que escrito que ia passar, não tinha a emoção, que nem você falou. O jogo da família, o jogo legal, vou levar a molecada lá para a molecada, vamos fidelizar essa molecada hoje, porque vamos comprar pipoca, bandeirinha, camisa, porque vai ganhar. Então, acho que a torcida do São Paulo tem dado um show, não é de agora, o ano passado já foi assim. São Paulo é muito forte em Libertadores, né? Eu acho que o grande desafio do São Paulo é chegar mais uma vez na Libertadores. Cara, vai classificar, vai jogar, e daí no mata-mata a gente nunca sabe o que vai acontecer. E eu acho que está no caminho certo. Hoje foi o dia de funilaria e pintura, Cacá. Eu tive o tornozelo ferrado, a coluna, a hérnia está gritando, a artrose do joelho. E daí eu fui, né, num membro da comissão do São Paulo, e a gente conversa, a gente é amigo há muito tempo, já trabalhamos junto, o doutor Ricardo. Daí fui falar com ele, ele falou, cara, o ambiente está muito bom. Aquele papo de amigo, ele é meu médico, fui lá fazer a minha consulta com ele, e ele falou, cara, que o time tá bom, e ele falou que o Zubeldia tem em volta dele uma comissão muito boa. É aquele problema que a gente não sabe realmente o que é, mas uma pessoa lá de dentro falando isso, cara, eu acho que o São Paulo acertou na contratação do Zubeldia, e ele está indo calmo, ele está indo com... Mas vocês não acham que o trabalho dele está mais facilitado do que o do Carpini? Eu não quero nem discutir a qualidade de um e de outro, não vamos comparar isso. Mas assim, o Carpini tinha contra ele o departamento médico que não conseguia entregar os jogadores para ele colocar um time titular numa sequência de jogos. E o departamento de São Paulo médico tem sido muito complicado nos últimos tempos. E tinha o fator Rames Rodrigues, que enchia o saco
com a pressão para o cara entrar. Agora sumiu do mapa o Rames Rodrigues, ninguém fala mais. Convocado para a Copa América. Não, vai para Convocado para a Copa América. E ele só escalou porque ele foi pressionado a escalar. Ele sempre disse que o Rames não tinha condição de jogar no mais alto nível, que ele tinha que montar todo uma Mas o que eu estrutura quero dizer Rames. é que o Carpini teve que conviver com esses problemas. Concordo com você. Mas o Zubeldia talvez não. Mas aí o Zubeldia já viu o que aconteceu, né? Falou, opa, não vou deixar acontecer comigo o que aconteceu, o que estava antes. Né? Então, ele tem essa visão e eu acho que também é aquele negócio que... Mas não é tão simples assim, você sabe que não é. Mas, Cacá, às vezes você tem que bancar e você não tem o tamanho suficiente para bancar o cara. Quando ele foi contratado, o Carpini, ele já fala, será que ele tem o tamanho do São Paulo? Eu acho que o Zubeldia já tem um pouco mais. Talvez ninguém conhecesse esse, mas ele é um cara que já fez muita coisa. Já tem um tamanho maior que do Carpini. Na hora de chegar e bater o pé e falar, o Rodrigues aqui, o Rames Rodrigues fora. Sim, mas você tem que ser amparado pela diretoria, para começar. Mas essa é a diferença, Cacá. A diretoria do São Paulo já mudou de opinião sobre o Rames Rodrigues. A diretoria do São Paulo já sabe que o Rames deu errado. Ela insistiu no começo do ano e fritou o treinador que estava no começo do ano por conta do episódio com o Rames Rodrigues. Agora o Casares já dá outro tipo de declaração. É uma questão de tempo, o Rames não sei o quê. A diretoria do São Paulo já tem total noção de que o Rames não vai entregar no São Paulo. Isso facilita um pouco o trabalho do Zubeldia. A diferença para o Carpini também é que a imagem que fica é a última. Ele largou bem, ele quebrou o tabu em Itaquera, ele foi campeão da Supercopa com o São Paulo. A largada, em teoria, foi boa. Depois os resultados passaram a não acontecer e aí ele entrou em viés de baixa. Bora falar agora sobre o São Paulo que sondou a situação de Luciano Vietto. Informação trazida por um jornalista argentino chamado Uriel Iucci e confirmada por mim junto a um dirigente do São Paulo. Só para lembrar, o Vietto tem 30 anos de idade, argentino, atacante de lado de campo e vive uma fase espetacular. É bem verdade que na segunda divisão do futebol saudita. Temporada atual de 15 jogos, 17 gols e mais 3 assistências. O time dele, o Al-Qadiash, subiu com facilidade para a primeira divisão. Mesmo com 17 gols em 15 partidas, o Vietto nem foi o artilheiro máximo da equipe, sim o segundo colocado. O primeiro artilheiro disputou 21 jogos com 25 gols. O contrato do Vietto lá na Arábia se encerra em 30 de junho e ainda não há uma definição sobre a sua permanência. É natural que ele tenha essa proposta de renovação, até porque o Al-Qadiash está de volta à elite do futebol saudita. Mas diante dessa indefinição, o nome foi sugerido, agrada ao São Paulo, especialmente porque Luiz Zubeldia, o técnico tricolor, gosta bastante do Vietto. Não dá para descartar essa possibilidade, embora seja uma operação não tão simples. Só para arrematar, é legal contar que o atleta, o Vietto, já passou por Racing, Vila Real, Atlético de Madrid, Sevilha e Sporting antes de se mudar para a Arábia Saudita. Por lá ele já esteve no Al Hilal e no Al Shabab.